Olá pessoal, hoje vamos assistir aqui, do canal Hoje no Mundo Militar, como o Delta Force entrou em Caracas e capturou Nicolás Maduro. Vamos entender aqui como é que foi essa operação, tudo bem? Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, vídeo 2 vezes todo dia, toda semana, todo mês. Vamos para cima. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma das missões mais ousadas dos últimos tempos e da unidade que a executou. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade. Segmento e do 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com imagens até então impensáveis, com explosões, aviões e helicópteros voando baixo sobre Caracas, a capital da Venezuela, e com os Estados Unidos capturando o ditador Nicolás Maduro e o levando para Nova York para O cara parece que tava tirando uma selfie, né? Brincadeira mesmo. Responder a acusações ligadas ao narcoterrorismo. E no centro de toda essa ação aparece um nome que quase sempre vem acompanhado de silêncio, sigilo e mitologia. Refiro-me a Delta Force. Mas antes de avançarmos, é preciso deixar um ponto claro. Muitos detalhes táticos do que aconteceu na madrugada daquele sábado continuam desconhecidos. E isso é, aliás, parte do próprio DNA desse tipo de unidade e desse tipo de missão. Mas, com base naquilo que já sabemos, é possível entender como a ação decorreu em termos de arquitetura operacional, integração entre forças, domínio do espaço aéreo, guerra eletrônica, inteligência e velocidade. Mas, começando pelo básico, Cara, se você assistiu lá o documentário do Osama Bin Laden, a Netflix, como foi a captura. Realmente, essas pessoas dos Estados Unidos, acho que é o Delta Force, né? Me corrija se eu estou errado. Eles sabem muito bem fazer o trabalho, pessoal. Antes mesmo de o inimigo saber que está sendo vigiado, ele já está há muito tempo sendo observado. Entendeu? Então, tipo assim, os Estados Unidos sempre já sabem com antecipação onde é que está o inimigo dele. É incrível, é incrível. Eles têm uma tecnologia lá de rastreio, entendeu? Através de GPS, de satélite e tudo mais, que ele, tipo, tem 3 meses que ele já sabe que o inimigo está naquele lugar, está naquele local, só que por qual motivo ainda ele não age? Porque ele quer estudar a rotina do dia a dia. Quem são as pessoas que entram, quem são as pessoas que saem, né? O que ele faz de manhã, o que ele faz de tarde, para que quando de fato ele venha entrar no lugar, ele já venha entrar no lugar sabendo da rotina de como é que está sendo aquele lugar. Muito interessante. Então é um estudo, né? Eu fico pensando, rapaz, deve ser uma honraria você ser chamado, você como militar, você ser chamado para capturar um presidente de um outro país para trazer a solo americana. Já imaginou um chamado desse? Eu acredito que é visto, não me corrija se eu estou errado, tudo bem, mas eu acredito que é visto como uma honraria mesmo, entendeu? Um mérito muito grande, uma conquista muito grande. Não a conquista em si de capturar e a missão ser concluída, mas o chamado da missão. Que é a Delta Force. A Delta Force é um produto direto de uma ansiedade estratégica que tomou conta dos Estados Unidos a partir dos anos 70, numa era marcada pelo terrorismo internacional, sequestros e crises de reféns em todo o mundo. A inspiração veio do modelo britânico, com o coronel Charles Beckwith, após servir junto ao SAS britânico, defendendo a criação de uma unidade americana com a mesma filosofia. Ou seja, com uma seleção brutalmente rigorosa, equipes pequenas, autonomia... Olha isso, a Delta Force dos Estados Unidos é meio que uma equipe altamente capacitada, altamente selecionada para que de fato venha desempenhar um bom papel nas operações. E foco em contra-terrorismo e resgate de reféns. A ideia foi aprovada em 1975 e a unidade foi formalmente estabelecida em 1977 por Beckwith e o coronel Thomas Henry.
A Delta nasceu no fim dos anos 70, mas o grande divisor de águas da cultura de operações especiais dos Estados Unidos veio em 1980, com a tentativa fracassada de resgate de reféns no Irã, na Operação Eagle Claw. O legado do fracasso não foi só vergonha, foi uma reforma estrutural completa. Foi o quê? Foi um fracasso, no sentido de, tipo, eles não conseguiu fazer essa operação. Se fosse outros, poderia até desistir, né? Falar assim, vamos acabar com a Delta Force, não vamos mais ter esse time. Acelerando a percepção de que os Estados Unidos precisavam de melhor planejamento conjunto, integração real entre forças, comando unificado e treinamento padronizado para operações complexas. Com tudo isso afetando profundamente a Delta Force ao longo dos anos 80, servindo para moldá-la naquilo que é hoje. A sua estrutura interna, como números de membros e organograma detalhado, são Nossa, é bem pequeno, né? As equipes, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pessoas, 6 equipes. Deve ser que eles entenderam que se você está montando uma equipe de operação que contém muitas pessoas, é muito fácil você ser descoberto, é muito fácil você errar. As informações demoram para poder acontecer, demora para poder ser passada, e se você está dentro de um outro país para fazer uma operação onde você tem um time muito grande, a chance de você ser capturado, de você ser atingido, alguém descobrir você e você ser descoberto é muito alta. Eu acho que essa é a linha de raciocínio dos Estados Unidos, né? Uma equipe mais enxuta, mais compacta, faz com que de fato as operações venham ser mais eficientes. Em grande parte, classificados. Mas sabemos que é composta por unidades que se complementam com elementos dedicados ao assalto em si, elementos de reconhecimento e apoio e um bloco pesado de suporte especializado, incluindo comunicações, inteligência, medicina tática e capacidades para lidar com portas, barreiras e ameaças específicas, sempre com integração com a aviação de operações especiais. E é aí que entra outra unidade mitológica, o 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, mais conhecido como os Night Stalkers, uma unidade dedicada... Night Stalkers, nunca ouvi, pessoal. Night Stalkers. Delta Force e o Night Stalker. Cada missão de oferecer suporte de aviação por helicóptero às unidades de forças especiais do Exército dos Estados Unidos, incluindo aí, é claro, a Delta Force. E como foi que tudo isso foi usado em Caracas? Segundo autoridades americanas, a missão recebeu o nome de Operation Absolute Resolve. A operação envolveu meses de planejamento e integração. Operation Absolute Resolve. É engraçado esse nome. Não no sentido de ser engraçado, né? Eu falo assim, que a maioria dos nomes é justamente focado na operação em si. Então você fala o nome da operação, automaticamente você já identifica que é sobre aquele tema, né? Com agências de inteligência. E aqui entra um componente decisivo, o controle do ambiente informacional, com fontes próximas à operação revelando que, durante meses, agentes americanos acompanharam passo a passo a rotina de Maduro, com modelos em escala real do local. Aí, tá vendo? Modelos programados, tipo assim, eles têm uma espécie de arquitetura 3D, gráfica 3D, para que de fato, vamos supor um exemplo, vamos lá. Imagina que o Nicolás Maduro está dentro de um ambiente. Automaticamente os Estados Unidos já sabem onde ele está e eles desenham um modelo 3D daquele ambiente. Como se fosse uma planta mesmo, entendeu? Uma casa 3D, um desenho 3D, para que de fato ele venha entender qual é o melhor caminho para que de fato a gente venha conseguir entrar e sair o mais rápido possível, com mais velocidade e com mais eficiência.
onde ele estava, tendo sido construídos para treinar a equipe de assalto, semelhante ao que foi feito para a captura de Osama Bin Laden. Durante a ação em si, foram também tomadas medidas que revelam a atuação de agentes dentro da Venezuela, como cortes de energia nas áreas alvo em Caracas. Em termos de aviação, foram empregadas mais de 150 aeronaves que partiram de 20 bases diferentes. Nossa, mais de 150? Incluindo bombardeiros, caças de quinta geração, aeronaves de alerta aéreo, guerra eletrônica e, é claro, os helicópteros dos Night Stalkers, responsáveis pela inserção e extração da Força Especial Americana. Mas antes dos helicópteros avançarem, foi a guerra eletrônica que atuou, com os EA-18G Growler cegando os radares e interferindo nas comunicações venezuelanas. Nossa. Esse é, aliás, um elemento essencial da Delta Force, que envolve garantir que o adversário não consiga ver, perseguir ou deter o... Então por esse motivo que quando a equipe Night Stalkers sobrevoa ali a base onde está ali o Nicolás Maduro, eles não conseguem ver. Por quê? Porque tem aí esses outros aviões com essa guerra eletrônica que impede de eles poder fazer um certo rastreio e identificação. Olha que interessante. Aí, com isso, a equipe Delta Force desce do avião Night Stalker para poder fazer ali a operação. Seu vetor principal de entrada e saída. A força de inserção entrou por um perfil de voo extremamente baixo sobre o mar, exatamente para reduzir a detecção, seguindo pelos vales e contornando as montanhas que cercam Caracas, com imagens revelando helicópteros do tipo MH-47 Chinook e MH-60 Black Hawk, além de helicópteros de ataque, provavelmente o AH-1Z Viper dos Marines. Uma seleção de alvos foi atacada para paralisar a reação e impedir a coordenação, como o Forte Tiuna, a base aérea La Carlota e o porto de La Guaira. Tudo isso para neutralizar a capacidade da Venezuela de organizar uma resposta coerente dentro da janela crítica de ação. Segundo as informações divulgadas, houve troca de tiro e um helicóptero teria sido atingido, mas permaneceu operacional, com o presidente Trump informando que não houve mortes do lado americano, apesar de, provavelmente, ter havido feridos. Depois da captura, a extração seguia um padrão clássico de missão de alto valor, com o alvo tendo sido retirado rapidamente do território inimigo, levado para um navio americano ao largo, o USS Iwo Jima, antes de ser transportado para os Estados Unidos. Mas então, efetivamente, como foi que a Delta Force conseguiu isso de forma tão rápida e com tanto sucesso operacional? O sucesso foi alcançado não apenas pela Delta Force sozinha, mas graças a todo um ecossistema que, como referi aqui, envolve diversas agências e unidades especializadas, cada uma com uma missão muito específica que deve ser realizada para garantir o sucesso da missão principal. Vindo daí a combinação de desabilitar as defesas aéreas por meio de guerra eletrônica, degradação de energia e comunicação e ataque a nós, militares específicos. Com tudo isso criando um vácuo momentâneo, onde a força de assalto pode se movimentar com mais liberdade e segurança. Uma operação assim é desenhada para ser curta, mas o presidente Trump disse que havia uma segunda onda pronta, caso a situação se descontrolasse. Com relação à extração, ao levar o alvo para um navio e só depois transferi-lo para o continente americano, você reduz a chance de interceptação justamente no trecho mais crítico. Mesmo com tudo isso, a própria imprensa ressalta que muito permanece desconhecido. Olha que interessante. Depois que capturou Nicolás Maduro, eles foram para um navio para os Estados Unidos. Por que para o navio? Porque boa parte do espaço ali oceânico pertence e tem base americana. Então qualquer tentativa venezuelano de querer intervir aquela operação, as bases americanas já estariam prontas para poder também estar fazendo um contra-ataque. Então praticamente eles navegaram no próprio território americano, né? Porque os americanos, os Estados Unidos, eles têm uma construção muito forte marítima. Então isso aí tem muita base marítima, né?
esclarecido sobre o momento exato da captura, se houve colaboração interna e como foi obtida a localização final. E é justamente isso o que sustenta a aura da Delta Force, pois você vê o efeito final, mas os mecanismos finos, rotas, identidades, métodos, tudo isso fica secreto. Militarmente, a operação mostrou uma coisa com clareza. Quando os Estados Unidos decidem empregar um pacote completo, com caças avançados de quinta geração, guerra eletrônica, cyberataques, espionagem, forças especiais e extração marítima, eles conseguem abrir uma janela de ação em território hostil fortemente defendido, que, apesar de durar pouco, dura o suficiente para a realização da missão. Mas é sempre importante lembrar que a Delta Force não é um martelo atuando de forma independente. É a ponta mais visível de um intrincado e complexo sistema que busca, por alguns minutos, tornar um adversário lento, cego e desorganizado e sair antes que ele recupere os sentidos. Meus amigos, isso é um país realmente de alto nível. Você percebe que tem equipes especializadas, pessoas dedicadas a fazer um bom serviço, equipe Delta Force, entendeu? Equipes também ali aéreas, equipes marítimas, equipe terrestre, tecnológica, para que de fato as operações venham ter grandes resultados. Os Estados Unidos, ele é um país realmente a se admirar, de olhar para ele e realmente olhar como um ponto de referência e tentar trazer aquilo que eles fazem para o nosso próprio país. E quando tem pessoas que olham outras pessoas como um olhar de inveja, e outra, se você for uma pessoa com inveja, você nunca vai aprender o que tem a outra pessoa a oferecer. Você nunca vai aprender. Você tem que ser uma pessoa que não tem inveja e olha aquela pessoa como um olhar de admiração. Porque quando você olha com um olhar de admiração, o seu coração ele fica aberto a você estar aprendendo o que a pessoa fez, a você estar entendendo qual foi o comportamento da pessoa para que ela venha até aquele resultado. E quando eu me coloco como uma pessoa que tem a inveja da outra pessoa, o meu coração ele bloqueia o aprendizado, bloqueia a questão de querer encontrar as partes boas que tem aquela pessoa e de fato eu estar também adaptando com isso. Então os países também, eles têm que olhar os outros países não como inveja, ou não também naquela questão do ego. Estados Unidos não tem nada para poder me agregar. Estados Unidos não tem nada para poder a gente estar olhando e pegando isso para nosso país. Não, tem que olhar como uma admiração, olhar de admiração, dar honra a quem tem honra e falar assim, pô, bacana, o que os Estados Unidos têm de bom que a gente aqui pode replicar para a nossa população? O que a gente pode estar ganhando olhando para os Estados Unidos? O que os Estados Unidos têm de bom para que nós venha estar também fazendo igual? É isso. Mas não, é porque cada país tem que ter a sua identidade cultural. Meu amigo, não existe esse negócio de identidade cultural, não. Existe aquele negócio, o povo tá bem, o povo tá morrendo de fome ou o povo tá com comida na mesa? O povo tá morrendo de fome. Então pronto, qual é o outro país aí que tem comida que a gente pode aqui tentar ver a estrutura deles para o nosso povo não morrer de fome? Eu acho que hoje em dia o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo afora, é que tem muitos países com ego muito inflado no sentido de tipo, é minha cultura, é minha pátria, é isso, e ele não consegue elogiar um outro país porque senão parece que vai estar diminuindo ele, entendeu? Parece que vai perder a identidade dele, do país dele. E aí ele nem sequer elogia, ele nem sequer olha as tendências, ele nem sequer copia, porque ele está preso a uma ideologia, a um dogma, a um status quo, né, que se fala. Complicado. Comenta aqui o que você acha disso tudo, como é que foi essa operação aí de capturação do Nicolás Maduro. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para mais vídeo todo dia, 2 vídeos de manhã e de noite, tá bom? Para vocês, o canal está começando agora, assuntos aí que interessam a população, a gente sempre está trazendo aqui, debatendo, discutindo,
discussões construtivas, debates construtivos, para que de fato a gente venha chegar no meio termo. Fechou? Um abraço e tchau, tchau.